a gente pode ler lá em Neemias, capítulo 1. Esse livro é continuidade, que a gente, se a gente lê o livro de Esdras, é tipo uma continuação. Se fosse o mesmo livro, não teria diferença, né? Mas esse livro de Neemias, o livro de Esdras, nós aprendemos muito com ele. Por exemplo, fala de há trabalho pronto para ti cristão, que demanda toda a sua devoção. Quando uma pessoa que está no mundo se converte, ela não pertence mais ao mundo. Quem é dono do cristão? Quem é dono do cristão? Deus. No passado, quem usava um brinco, no passado, era um escravo. E aquele escravo, quando tinha certo tempo, ele era libertado e tirava aquele brinco. Mas se ele quisesse continuar com o seu senhor, ele botava outro brinco e nunca mais tirava aquele brinco. É com nós, com o Senhor. Quando nós tomamos uma decisão, nós somos selados, carimbados e pertencemos ao Senhor Jesus para sempre. Tanto se nós morremos, nós sabemos que vamos na presença de Deus, do Senhor. E aqui na obra, nesse livro de Neemias, nós aprendemos que o Senhor usa qualquer servo que se deixa usar. Quem era Neemias? Aqui, nesse livro. Ele era copeiro. Imagine, se chegasse hoje, um copeiro aqui, aí daqui a uma semana ou duas, seria levantado como um presbítero. Até muitos irmãos iam estranhar. Puxa, como é que pode isso? Um copeiro, uma pessoa que estava no mundo, agora está na liderança. Mas é assim mesmo, Deus quer usar aqueles que se deixam usar. Deus não usa ninguém por nome. Não, nunca usou ninguém por nome. Pelo contrário, eu estou já lendo a lição do próximo, da lição 4 da revista, fala quando o Senhor chamou os seus apóstolos, os seus discípulos ali no começo da caminhada, ele chamou pessoas que automaticamente nós nunca chamaríamos para fazer nada, que eram pescadores. Pedro, João, vários ali que eram pescadores. E são considerados o quê? Apóstolos de Jesus Cristo. Se nós vemos a vida desses irmãos no passado, eram vidas que queriam seguir o Senhor Jesus Cristo. Eles teve erro como qualquer um de nós. Mas eles seguiram um caminho que foi diretamente ao Senhor. Jorge, mas Pedro negou Jesus Cristo. Quem pode jogar pedra no Pedro? Ninguém pode jogar pedra no Pedro. Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas o Senhor usou esses homens, porque eles foram sinceros ao Senhor, como Neemias aqui. Aqui, Neemias, quando começa esse capítulo, lá, capítulo 1, a partir do versículo 1, fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Esse sucedeu no mês que os leu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Ananias, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-lhe: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido, e as suas portas queimadas a fogo. Vamos parar aqui. Queimadas a fogo. Estava um desespero. Estava uma tristeza imensa. Mas engraçado, por que eles não se levantaram e fizeram alguma coisa? Já pensaram nisso? Eles estavam reclamando. Estava uma tristeza, mas por que eles não levantaram para fazer alguma coisa? Um exemplo. Aquela carteira aqui. Vamos supor que isso aqui é um papel velho que está caindo aqui no chão. Está aqui no chão, eu passo por lá, ou passo por aqui, outras pessoas passam, não pegam esse papel. Não.
quem tem que pagar esse papel é o faxineiro. Não é assim. Não é assim. Não é só porque tem o nome de faxineiro que tem que pegar esse papel. Não é só porque tem um zelador que ele vai abrir a porta, não. Eu só vou mexer na porta quando o zelador abrir. Não. Se isso aqui pegar fogo e não tiver ninguém aqui dentro, ou tiver só o Isaac, ou a Emily, não, eu não vou pagar porque isso não é minha alçada. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ele quer usar todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Vou pegar minha carteira. Aqui. Carteira. E assim, mas ele só vai usar quando nós deixamos o Senhor usar. Só quando ele nos deixa, quando nós estamos propensos a trabalhar na obra de Deus, a ser aprovado por Ele. O irmão Silas fala sempre na oração dele, na beleza da tua santidade. É assim mesmo que nós temos que servir o Senhor, na beleza da tua santidade. Eu reparei muito quando estava começando agora, lembrando quando foi feito lá em casa, a obra, né? Sabe uma pessoa importante na obra? Tem um pedreiro e um servente. O servente. E muitas vezes a gente não dá valor ao servente. Não, o pedreiro fez isso, fez aquilo. Porque se não existir o servente para pegar a massa, fazer a massa, a pedra, o pedreiro vai se cansar. E a obra não vai sair. O Luiz Carlos é pedreiro, ele sabe muito bem disso. Não é, Luiz Carlos? Virar concreto lá, carregar cimento, tijolo. Quando vai lá para o segundo andar, terceiro andar, se não tiver ninguém lá para puxar na corda, na corrimã, o pedreiro vai ficar lá perdido, vai ficar o dia todo lá sentado. Ou então ele pode dar uma volta ali embaixo e pegar uma viagem e não vai voltar mais. Não é assim que funciona a obra do Senhor. Ele quer que todos se envolvam. Ele quer compartilhação, ele quer comprometimento. Ele quer atitude. É muito bom sentar nesse banco. É muito bom. Gostoso, dá sono. Né, Sterlândia? Não dá sono. É muito bom. Mas o cristão não foi chamado para ficar sentado em banco. Para o descanso tem a eternidade. E Neemias que chegou ali, aquela tristeza. Imagine, se fosse contar para nós isso aí, Isaac, a barca está assim assado, vou ficar lá também chorando com eles. Como agora essa doença, alguém teve que dar um pontapé. Alguém teve que dar um pontapé para abrir isso, ou abrir outros trabalhos. Não, vamos esperar mais um mês, vamos esperar mais 2 meses, vamos esperar mais 3 meses, vamos esperar mais 1 ano. Atenuante. Quantas pessoas morreram durante esses meses e não ouviram a palavra de Deus? Não ouviram. Quem sabe o que aconteceu? Acho que foi na 3ª semana aqui. 3ª, 4ª e 5ª, mais ou menos. Teve visitantes, pessoas que eu nunca vi na minha vida. Primeira semana veio uma, sentou ali, onde estava o casal ali. Depois chegou outra. Eu não estou contando com aquelas 2, uma senhora e uma filha que vem, não. Aqui, 2 pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Nunca ouviram a palavra de Deus. Imagine se isso aqui tivesse fechado. O sangue dessas vidas seria cobrado em nossas vidas. Seria cobrado. E quantas pessoas não puderam ouvir a palavra de Deus nesses tempos? É complicado. Mas tem pela rádio, tem pela televisão. Mas naquele momento, um lugar que estava aberto era aqui. Imagina se estivesse fechado. É igual Neemias. Ele ouviu o que estava acontecendo, aí vem no versículo 5. Não, 4, versículo 4. Sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias.
E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam. Guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração dos teus servos, que eu hoje faço perante a ti, e de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e minha casa, meu pai, pecamos. Neemias não foi pego de surpresa aqui. Sabe por que ele não foi pego de surpresa? Que ele orava todo dia. Ele orava todo dia para o povo de quem? De Israel. O que aconteceu lá atrás, quando no livro de Esdras, quando ele soube o que estava acontecendo? Que o povo estava em pecado. Aquilo afligia Esdras. Afligia. Porque estava pecando quando Deus vivo, Deus misericordioso, Deus de graça, afrontando. E aqui Neemias, mesma coisa. A frieza espiritual, um comodismo, a preguiça, a inércia. Não vou fazer porque não é minha obrigação. Não vou fazer porque eu não ganho por isso. Não é assim que funcionam as coisas para o Senhor. Como Ele vai te usar? Só porque você tem um cargo? Não é assim não. Ele usa qualquer pessoa que se deixe usar. E Neemias foi usado aqui. E outra coisa que nós aprendemos, bem claro, como o livro de Esdras e Neemias, como outros livros, que nada passa despercebido do Senhor. Nada. Nada. Vê aqui quando passa no capítulo 2, a gente vai entrar ainda, que Neemias estava orando, e ele achou graça perante o Senhor. O Senhor já tinha preparado. E quando Neemias foi encontrar com o rei viu a tristeza no semblante dele. E o Neemias foi sincero, é por isso, por isso, por isso. E o rei ali ajudou, deu tudo que ele precisava. Tudo, sem exceção. Tudo, tudo. Por isso que a nossa confiança tem que ser no Senhor e não nos homens. Se nós confiarmos no Senhor, nos homens, vamos quebrar a cara. Está vindo aí agora as eleições municipais. As pessoas prometem tantas coisas. Puxa, mas promete cada coisa assim, que você vê que é mentira mesmo, que eles não vão cumprir aquilo, porque eles não têm capacidade de cumprir aquilo. E promete, e parece que estão falando uma verdade absoluta. E quando eles fazem alguma coisa, a gente pensa que maravilha, mas eles não fizeram mais nada que obrigação. E muitos de nós, às vezes, canalizamos nossa fé nessas pessoas, e eles não vão resolver nada. Não vão resolver, como nosso irmão fala, da fome do Brasil, da fome na África, não vai resolver nada. Quem vai resolver é o Senhor. Porque Ele tem que ser exaltado, e não o nome dos homens. E vê que Neemias, ele soube, ele não ficou murmurando, ele não ficou chateado, mas ele ficou triste mesmo. Imagine quando nossos irmãos estão enfermos. Luiz Carlos aqui, vou dar um exemplo do Luiz Carlos, da Alessandra, da Thaís, Guilherme não foi muito não, nas visitas não, né? Não. Aqui, como foi, quando nós estávamos visitando os nossos irmãos de certa idade, como eles nos receberam? Com alegria. Com alegria. Muito tempo sem ver eles, 8, 6, 7 meses, pareciam crianças. E o Senhor quer isso. O Senhor quer isso.
Agora, mas não tem ninguém para ir. Alguém tem que se levantar aí, cara. Alguém tem que se levantar. Porque uma simples palavra, você dá ânimos a essas pessoas. Desperta o que está adormecido. Nós estamos vendo no mundo atual o esfriamento espiritual. É a mesma coisa que estava acontecendo lá com Israel, o esfriamento espiritual. Tudo porque deixaram o Deus vivo. Não, agora vou ficar em casa que eu vou ver pela internet. Isso não é comunhão. Isso é uma coisa passageira. A comunhão é entre os irmãos. Mas está a doença. Tudo bem, mas vai passar. Vai passar. Isso não tem que ser uma coisa normal, de ficar em casa esperando. Jorge, mas tem as pessoas doentes. A gente não está falando para as pessoas doentes, os irmãos e irmãs que estão doentes. A gente não está falando aquelas pessoas que estão no alto de risco. Porque alto de risco a gente está todo dia. Está todo dia. Você sai de casa, pode ser atropelado, você pode levar um tiro. Sai de casa, você pode ter um infarto e morrer na hora. Pode estar indo trabalhar, lá no teu trabalho acontece um acidente. Qualquer momento. Você pode cair no banheiro. Dá o microfone para a Alessandra. Fala aí. Aquele dia a gente foi visitar a dona Maria Rita e ela passa mensagem para mim até hoje, agradecendo, mas com um carinho tão grande, que eu fiquei assim, até maravilhado de ver. Um carinho tão grande, agradecendo porque a gente foi lá. Aí agora ela passa mensagem falando que as coisas melhoraram através daquela oração que foi feita lá. Olha só. Você vê o carinho dela. Carinho. Exatamente. Muito interessante. E isso não é que nós estamos orgulhosos, não, mas dá uma alegria, um regozijo dentro de nós, porque vendo uma pessoa dessa, vendo, e sempre tem que ter irmãos e irmãs que se propõem a fazer isso. Porque imagina se todo mundo aqui ficar chorando, fulano fez isso aqui, não fizesse nada. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E por isso que fala, trabalho pronto. Não é só ficar escutando aqui, não. Botar em prática. E Neemias aqui botou em prática. O muro estava fendido, o muro estava destruído, e o povo se lamentando. Não é assim que a obra do Senhor a obra do Senhor é espiritual. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. O muro, ali na construção, onde não estava ainda construído, é a nossa fortaleza espiritual. Como o Adriano falou, da couraça, da armadura, essa é a nossa fortaleza. Mas em quem nós estamos botando a nossa fortaleza? Em quem nós estamos confiando? Há pouco tempo não, até esse ano, no começo desse ano, não, até julho, eu estava pensando que eu tinha que me sustentar. Eu estava sofrendo com isso. Eu falei, eu saí do emprego e falei, agora quem vai me sustentar? Eu fazendo conta em casa, não, isso aqui, aquilo lá. Aí eu caí assim e falei, cara, eu estou totalmente errado. Eu tenho que confiar em Deus para me sustentar. Não é que eu vou ficar sentado num banco esperando cair do céu, nada disso. Mas minha confiança tem que ser canalizada no Senhor. Não é um trabalho, não é nada, é no Senhor. Quantas pessoas fizeram o plano para esse ano? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, mas... Não, eu tenho um aluguel de 4 apartamentos lá, estou ganhando certinho aqui, R$3.000 nesses quatro aluguel. Isso acabou. Isso acabou. Quem vai no Rio de Janeiro, vê lá no Rio de Janeiro, prédios enormes, 25, 30 andares, abandonado. Eu estive falando com o meu antigo chefe, ele falou, Jorge, as pessoas estão alugando um apartamento no centro do Rio, a palavra está errada, não é a troca. A troco do condomínio, não quer nem aluguel. Eles querem que você só pague o condomínio.
não quer que você pague o aluguel, não, porque ninguém quer mais pagar nada. Tudo abandonado, a maioria é tudo abandonado. Por quê? Porque não precisa mais. Tem um prédio lá que foi arrendado por 30 anos. 30 anos. Reformaram aquele prédio, ficou lindo. Hoje não tem ninguém no prédio. Uma outra pessoa. Vazio. Porque o pessoal foi para casa e agora o trabalho está sendo feito em casa. E muitas vezes eu fiz a mesma coisa. Eu botei minha confiança em mim mesmo. Falei assim, não, Deus não pode me sustentar. Deus não pode me sustentar. E Deus vai sustentar aqui, como sustentou Israel. A nossa fé tem que ser canalizada no Senhor. O nosso objetivo é o Senhor. Mas de que modo? Que modo? A liderança, quando veio aqui no Neemias, realmente tem que ser uma liderança que desperte o desejo das pessoas servir o Senhor. Eu até falei estava estudando sobre, eu nunca tinha pensado daquele jeito de Arão e Moisés. Eu nunca tinha pensado que Arão é a figura da igreja moderna hoje. Faz tudo o que você quer fazer. Faz tudo o que você quer fazer. Mas Moisés não é figura espiritual. É assim, quer seguir o Senhor? É assim. Se não quer. E Neemias também foi a mesma coisa. Ele falou para as pessoas, teve contenda entre eles depois, mais na frente, mas ele meteu a mão no arado. Ele foi construir o muro. Ele não. O povo de Israel foi construir, foi reedificar aquele muro. Ninguém assim, não, eu não vou porque eu não sei se fazer uma massa, mas você pode carregar um tijolo. Não vou porque eu tenho problema de coluna. Mas você pode ficar lá na mesa dando água. É um ajudando o outro. Quando o homem e a mulher se casam, para o cristão, o que acontece? A gente fala que é um cordão de 3 dobras, né? Que não se quebra. Casal e Jesus Cristo. Isso é a nossa vida. Tem que ser assim. Fortalecido no Senhor. Se for por nós mesmos, nós não vamos para frente. Essa palavra para cristão, eu acho que é quando a pessoa falar assim, tinha que cortar a língua dela. Desculpa falar isso. Estou desanimado. Essa palavra tem que ser riscada na vida do cristão, cara. Como é que você está desanimado se o Senhor te tirou do inferno, do lago de fogo, e te botou do lado dele? Vai ver ele. Como é que você está desanimado se o Senhor tem te dado tudo? Mas eu não tenho um carro. Quem falou que o Senhor vai te dar um carro? Ele falou que nunca te deixará. Mas então eu não preciso trabalhar. Você tem que trabalhar, tem que fazer a sua vida. Porque o Senhor não quer preguiçosos na obra dele. Nós temos trabalho, lá em Belfort Roxo, QG da Paz, lá na Baixada Fluminense, e o lema lá, não sei se tirou o nosso, quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não coma. E tem que ser assim, tem que ter incentivo. Não, nós vamos esperar sentado que vai cair. Não vai cair nada, cara. Não vai cair nada. O governo tem mais ou menos 6 meses, né? Está dando R$600 para a população que não tem como se sustentar, né? E várias pessoas estão recebendo. E agora acho que está sendo R$300, né? Mas quando você dá algo, sem a pessoa fazer esforço, você acaba ajudando a pessoa a ficar inerte, na preguiça, no conformismo. Não é assim que faz a obra do Senhor. A obra do Senhor tem que ser pessoas sérias, pessoas que queiram servir a Ele. Tem um hino que a Dona Leia fala, Dona Leia e alguns irmãos,
que esse hino é uma verdade, e é tanta verdade que nós não podemos cantar esse hino. Tudo entregarei. Neemias podia cantar esse hino? Podia. João podia cantar esse hino? Podia. Pedro podia cantar esse hino? Podia. E nós podemos cantar esse hino? Podemos, é. É só viver uma vida regrada ao Senhor. Já estão chamando minha atenção aqui. Tudo bem. Rapidinho. Vai acabar. Agora, para encerrar... Não, peraí. Mas ainda é 8h40. Mais 5 minutos. Quanto tempo levou a construção do muro? Quem sabe? Peraí. Ainda bem que você não falou na meu. 52 dias. 52 dias para uma obra que era impossível de fazer. Por que era impossível de fazer naquela época? Está lá no capítulo 6. Porque da incredulidade, do medo. Está lá no capítulo 6. 6, versículo 15. Fala assim: e acabou-se, pois, o muro ao 25 em 52 dias. 52 dias. Uma coisa que para nós era impossível para o povo de Israel. Por que era impossível? Porque só queria reclamar. Só queria fazer lamentações. Só queria se queixar. Mas aqui, uma coisa que era impossível foi feita em 52 dias. A nossa vida não pode ser de incredulidade. Não pode ser como onda no mar, vai e volta. Nós temos que ter um parâmetro. O Senhor. Seguir a Ele. Em quem está nosso barco? É o Senhor. Nós lemos a história de Israel toda lá, desde que saiu do Egito. Eles foram sustentados 40 anos no deserto. 40. Eles atravessaram o Mar Vermelho. E várias outras experiências que eles tiveram. E que nós também temos nossa experiência com o Senhor. Mas por que nós não botamos em prática? O primeiro ventinho que vem, o primeiro vento que vem, nós bobeamos. Nós trememos. Nós se escondemos embaixo da cama e não queremos sair debaixo da cama. Ah, não. Está o Isaac lá, ele que faça lá o serviço. Ah, está o Vantuí lá, ele que faça, ele que prega, ele que ora, ele que entrega folheto. Não é assim a obra do Senhor. Ele quer usar todos. Mas estamos preparados para ser usados pelo Senhor? Estamos preparados? Como estamos servindo o Senhor? Neemias aqui deu um ânimo, botou a mão no arado e deu exemplo. Nós temos que ser exemplo. Vai vir uma geração aí, eles vão se espelhar em quem? Essa geração que está vindo. Ah, vou se esperar no Jorge. Ih, não espera em mim, não. Ah, vou esperar no fulano, ciclano, que são bons, dorme, chegam, a reunião é 8 horas, chega às 9h30, já acabando a reunião, para falar um amém. Ah, por que o senhor não me usa? Realmente, que possamos estar firmes nos alicerces do Senhor, que possamos aprender com o nosso irmão Neemias, o Esdras, com vários irmãos no passado. Tiveram erro, mas o erro foi... Hein, Jorge, é interessante aqui, ó. Agora que eu ia falar. Você leu o versículo 15, né? Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul em 52 dias.
É interessante o que ele fala no versículo seguinte, aí, o versículo 16 do capítulo 6. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quando um homem se dispôs a fazer a obra, a parar de lamentar, né, e a fazer alguma coisa, ele incentivou outros homens, esses outros homens juntos fizeram uma obra que, como você falou, aos nossos olhos seria impossível construir aquele muro em 52 dias, e quando eles fizeram isso, os povos que estavam em volta, inimigos do povo de Israel, reconheceram que Deus é que tinha feito a obra, e não eles. Né? Então, os gentios, aqueles que não criam em Deus, olharam para eles e falaram, não é possível eles terem feito isso, foi Deus que fez isso. Então, precisa que nós nos coloquemos nas mãos dele para fazermos a obra dele, não para glória nossa, porque é ele que faz a obra. Eu sou só um instrumento nas mãos dele, né? Então, quando eu me coloco nas mãos dele, o nome do Senhor é que é glorificado, é ele que faz a obra. Exato. Isaac, ainda bem, tá vendo? Tá vendo? Salvou a noite. Sério mesmo, tá vendo? É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Não é o nome do João, do Marcos, do Jorge, do Luiz Carlos, ninguém. É o nome do Senhor. Porque Ele é o Rei da Glória.